Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa noite a todos os alunos da Etebrax, meu nome é Carlos Trentini e estamos aqui para mais uma aula do módulo de transmissão e arquivos de rede. Hoje nós vamos falar sobre cabeamento e crimpagem dos conectores, como crimpar o cabo e falar um pouquinho também sobre cabeamento estruturado e sua utilização com a NR10, tá? A norma regulamentadora. Boa noite, Tati. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E online estão os polos de Arco Verde, Barbalha, Cabo Centro, Campina Grande, Caruaru, Currais Novos, Custódia, Escada, Gravatá, Palmares, Parelhas, Recife, Sapé, Tianguá e Trindade. Tenham todos uma ótima aula. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Antes de começar a parte prática, que hoje vai ser bem importante, eu vou passar para vocês os slides, tá? Que vai ser só um review, só um preview do que a gente vai ver, o que a gente vai tratar diante do módulo e ver os materiais que vocês vão precisar para poder trabalhar, ok? Na última aula, para que tudo aquilo funcione, tudo aquilo que a gente viu, aquele cabeamento, aquela estrutura, a questão dos servidores, uma máquina se comunicando com a outra, para que tudo aquilo funcione, a gente precisa ter o cabeamento funcionando, precisa ter uma estrutura funcionando para transmitir essas informações. E é isso que vocês vão ver hoje, como fazer esses cabos, como fazer o cabeamento, como preparar os conectores para poder colocar nas máquinas, colocar nas estações de trabalho, nos servidores, nos patch panels, vou mostrar para vocês já, ok? E é isso que a gente vai ver hoje. Billy, mostra aqui no slide rapidinho. Esses são os materiais que vocês vão precisar hoje, tá, pessoal? O cabo, o UTP, que é aquele cabo azul de rede. O conector RJ45, o 8P8C, aquele conectorzinho transparente. O nosso RJ45 fêmea, o alicate de crimpagem e quem conseguiu o punch down e o descascador. Nosso colega Eric vai mostrar aqui agora os materiais que a gente tem aqui para trabalhar hoje, ok? Então aqui no nosso alicate de crimpagem, o nosso descascador, a nossa punch down tool aqui para crimpar o conector fêmea, o testador de cabos, o cabo o cabo UTP, desculpem, e os conectores macho, tá? Que é aquele conectorzinho pequenininho. Deixa eu ver com os colegas Eric vai dar um zoom aí para mostrar. Aquele conectorzinho transparente. E o conector fêmea, que é para fazer o acabamento e fazer o que o pessoal chama de emenda também. Ok? Esses são os materiais que a gente vai precisar hoje para a nossa aula. Outras ferramentas que vocês vão precisar, além do que a gente falou na última aula, são o estilete. Se vocês não tiverem um descascador, vocês podem usar como substituto. O testador de cabos, tá? Que vai auxiliar vocês a testar o cabo, ver se está tudo funcionando. E se tiverem, para fazer aquela parte do acabamento, uma chave de fenda ou uma chave Phillips. Aí já mais para fixar o conector fêmea na parede e para cuidar do acabamento em si do cabeamento estruturado, ok? Para a gente poder crimpar esses cabos, a gente precisa seguir um padrão para que eles possam, um padrão internacional de contato, de organização, para que vocês possam trabalhar em qualquer ambiente sem ter problemas quanto à questão das cores dos cabos, ok? Para isso existe um padrão internacional, um padrão da EIA e da TIA, que são duas organizações específicas de comunicações. A EIA é a Electronics Industry Alliance e a TIA é a Telecommunications Industry Association. São duas associações de comunicações e de mídia que cuidam dessa questão de cabeamento, tá? De padrão de cabeamento. Então, nesse padrão do cabeamento estruturado, o que vocês vão utilizar
é o padrão EIA ou TIA, tanto faz, é a mesma coisa, 568B, que além dele ser o mais utilizado, ele vai ser o padrão em qualquer empresa que vocês forem trabalhar, na maioria das empresas, aliás, desculpem. Existe um padrão A, tá? Que muda um ou outro conector, e um outro padrão que é específico para a rede gigabit, que a gente vai ver daqui a pouco. Nos cabos crossover, no cabo cruzado para ligar computador para computador, é utilizada uma mistura desses dois padrões, tá? Do 568B com 568A. Aqui a gente tem o resumo das cores dos cabos, tá? Que a gente vai trabalhar. Como assim? Na primeira coluna eu tenho uma sequência de cores e na segunda coluna eu tenho outra sequência de cores. Esse é o padrão 568B straight, tá? Que significa um cabo straight. Esse cabo straight é aquele cabo que você vai ligar do switch para o computador, ou do hub para o computador, ou de um servidor para um computador. Esse cabo straight, nas duas pontas, tanto a que liga no computador quanto a que liga no switch, no hub, ele vai ter as mesmas sequências de cores. Vocês podem olhar aqui no slide. Vídeo, joga aqui rapidinho, valeu. Que a primeira coluna começa com branco do laranja, laranja, branco com verde, azul, branco com azul, verde, branco com marrom, marrom. Na segunda coluna, que seria a outra ponta do cabo, nós temos a mesma sequência de cores. Esse é o padrão 568B, tá? De um cabo straight, de um cabo que vai direto para o switch ou que vai para um patch panel. Memorizem essa sequência, que ela vai ser a principal que vocês vão utilizar para fazer cabeamento, tá? Vocês vão ter que se acostumar com ela. E a gente vai utilizar daqui a pouco também para fazer os cabos. Outra sequência, que é a 568A, que é uma variação dessa sequência, ela não é tão utilizada, mas a gente costuma utilizar ela no cabo crossover, para ligar computador para computador. Aqui a gente tem uma sequência de cores. Como vocês podem ver, as duas pontas, o cabo straight significa reto. Se vocês olharem aqui, se vocês analisarem essa imagem, vocês vão ver que ele começa com uma sequência de cores e na outra ponta ela acaba com a mesma sequência. Começa com branco do laranja, termina com branco do laranja. Começa com laranja, termina com laranja. Essa linha reta, esse cabo straight, significa que não tem alteração na sequência, ok? Em seguida, nós temos o cabo com padrão 568A, que a gente utiliza no cabo crossover. Vejam que ele começa com a sequência da 568B, branco do laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde, marrom, branco do marrom, marrom. Em seguida, na outra ponta, inverte os cabos laranja e os cabos verdes, que é o padrão 568A. Vejam que ele começa com branco do verde e verde, ao contrário da outra ponta que começa com laranja. Onde for verde é laranja, onde é laranja é verde, ok? No terceiro ponto, nós temos branco-laranja contra o branco com verde. Os cabos azuis continuam, azul com azul, branco com azul, branco com azul. Laranja substitui o verde, branco com marrom e marrom também continua as mesmas sequências, ok? Esse é o cabo crossover, o cabo para ligar computador para computador. Vejam aqui a sequência de cores dele. Por que ele é chamado de cabo crossover? Porque há um cruzamento entre os cabos verde e os cabos laranja. A sequência que começa do padrão 568B, ela inverte com os cabos verdes até a outra ponta, fazendo um cruzamento, esse cross. Por isso que significa cabo crossover. Porque tem um cruzamento das linhas de dados para poder inverter e fazer essa ligação de computador para computador, ok? Esse é o cabo que a gente vai fazer daqui a pouco também. Vai ser muito útil para você, muito útil, desculpem, para vocês fazerem um backup de um computador para outro computador diretamente, sem precisar passar por um switch ou sem precisar passar por um patch panel. Em seguida, a gente tem um outro padrão, que é para cabo crossovers de rede gigabit, que são aquelas redes mais rápidas nos computadores mais recentes. Ela é um pouquinho diferente da crossover normal porque ela utiliza mais linhas de dados para poder trabalhar. Vejam que ele começa com o padrão 568B, ok? Que é o branco do laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde e o branco do marrom, marrom. Mas na outra ponta, toda a sequência praticamente ela é diferente, tá? Ela começa com o branco do verde, verde, que é o do crossover normal.
o branco laranja, e em seguida troca o azul com o branco do marrom. O cruzamento dos dados, da linha de dados já é maior, tá? Já troca mais a sequência dos pares. O branco com azul troca com marrom, o verde troca com laranja novamente, branco com marrom azul e o marrom com branco do azul. Essa sequência vocês não vão utilizar tanto, porque não é muito comum ter cabo crossover para rede gigabit. Mas para alguma emergência vocês já decoram que tem esse outro padrão também, tá?